Rufem os tambores, chegou a hora que todo mundo estava esperando. Vamos ter um momento para falar sobre a América Latina. O que você acha da conjuntura atual, a sua leitura a respeito dela, algo que você gostaria de comentar? Eu estou muito preocupado, já faz um tempo, mas sigo muito preocupado com a conjuntura da América Latina, desde do fim da Onda Rosa, né, do retorno de governos conservadores e até mesmo de extrema-direita na região. A perspectiva, né, a perspectiva para o futuro da região, na minha opinião, é negativa. As possibilidades de integração regional, né, que está intimamente ligado com isso que eu falei na pergunta anterior, que era o projeto de desenvolvimento, né? Uhum. Integração regional é basicamente um projeto de desenvolvimento em escala regional, o que verdadeiramente nos transformaria num polo de poder no sistema internacional, sabe? Uhum. Seria o caminho para fazer a multipolaridade ser benéfica para a gente. É a integração regional. E desde a virada conservadora, né, do retorno de governos de direita ou de extrema direita na região, isso fica mais distante. E esse meu comentário assim, sobre a situação da conjuntura atual tem muito a ver com a formação dos próprios estados nacionais na América Latina, né? Depois das guerras de independência, as sociedades latino-americanas basicamente não tinham um elemento aglutinador para a formação do estado político. Assim, logo depois da independência, a América Latina, num geral, passa por um processo que é conhecido na historiografia como a fase da anarquia, né? No caso do Brasil, ou como as revoltas regenciais, Uhum. em que basicamente era um estado de instabilidade política permanente, numa luta entre oligarquias regionais para a consolidação da sua hegemonia política, né? O Estado Nacional Latino-Americano vai se consolidar com a vitória das elites capitalistas agroexportadoras, que vão consolidar um Estado Nacional liberal por meio de diversas reformas que expropriavam as terras indígenas e as terras da igreja, praticando diversos genocídios, como, por exemplo, na Patagônia, Argentina, o genocídio no Chile. Uhum. E ao consolidar a hegemonia da classe latifundiária agroexportadora de descendência europeia, branca, também consolidou a posição da América Latina na divisão internacional do trabalho como fornecedora de matérias-primas e importadora de produtos industrializados, que é basicamente do que eu estava falando antes, né? Sobre a situação do Brasil na questão do BRICS e da multipolaridade, né? De fato, tinha comentado. Enquanto o Brasil não romper com esse lugar, né? Esse lugar de periferia, de subordinado na divisão internacional do trabalho, a multipolaridade nós não vamos ser um polo de poder no sistema internacional, né? Então, Uhum. entender esse processo de formação dos Estados nacionais latino-americanos é fundamental, porque esse é o grande desafio, né? Os estados latino-americanos, eles basicamente garantem a hegemonia da, dos latifundiários, agroexportadores brancos, e mobilizam o poder repressivo do Estado contra a classe trabalhadora, né, e contra as minorias étnicas, né, transformando basicamente isso aqui em campos de concentração, que era até o surgimento de algumas políticas sociais, né, são desenvolvimentos recentes na história do Brasil, né, por exemplo, no caso do Brasil, com Lula, Sim. né, então, pro caso da América Latina recente, a gente vê alguns processos muito preocupantes, né? Como, por exemplo, o governo de extrema-direita do Milei na Argentina, governo conservador no Paraguai, agora vai ter uma virada à direita na Bolívia, com a fragmentação do Partido Movimento ao Socialismo, né? Com a briga entre o Evo Morales e o Luiz Arce. E, sinceramente, eu não vejo assim
muita esperança, muita esperança no futuro próximo. A gente vai ter as eleições na Argentina, né? Recentemente o Milei teve uma derrota na província de Buenos Aires. Agora vai ter as eleições legislativas. Caso a Argentina perca, caso o governo Milei perca essas eleições legislativas na Argentina, a gente começa a recuperar um pouco a possibilidade, porque a aliança Brasil-Argentina é fundamental para o processo de integração regional e fundamental para o processo de desenvolvimento regional e essencial para garantir que nós nos tornemos um polo de poder nessa chamada multipolaridade, né? Uhum. E também fortaleceria a nossa posição frente aos Estados Unidos, a Europa e a China, né? Então a gente basicamente está jogando com uma âncora, né? Uhum. Que é o Milley atrapalhando tudo. Então, assim, a conjuntura atual eu vejo como negativa, preocupante. Recentemente teve, né, como eu mencionei em umas perguntas anteriores, ameaça do governo Trump ao governo Maduro na Venezuela, né? E caso ocorra uma intervenção militar lá, provavelmente vai ter milhões de refugiados que viriam para a Colômbia, para o Brasil, e desestabilizaria a região, né? Além de todo o desastre humano que seria uma guerra. Então eu vejo com muita preocupação a conjuntura latino-americana atual, né? A garantia de que governos de centro-esquerda ou de esquerda se mantenham no poder na região é fundamental, né? E para isso é necessário seguir fomentando as redes de colaboração entre os movimentos, né? De esquerda da região, como por exemplo na iniciativa do Foro de São Paulo, né? Uhum. Mas eu acho que a conjuntura atual é bem negativa e preocupante. Compreensível, uma posição muito defensível, inclusive. E, bom, eu gostaria de dedicar um momento para, sabe, microfone livre, você tocar em qualquer assunto que você gostaria de tocar, que você acha importante estar mencionando, e para o pessoal que está aqui nos comentários fazer perguntas. Se vocês gostassem que eu sempre respondesse alguma coisa, agora é a hora, pessoal, e sempre, enquanto ninguém comenta, ou, bom, caso ninguém comente nada no fim das contas, fique livre para já começar a tocar em qualquer assunto que você deseje, sabe? Ah, obrigado. Vamos ver se tem algumas perguntas, seria mais legal ver o que o pessoal Uhum. quer, quer escutar ou quer falar também, comentários. Uhum, vamos dar uma olhada. O pior é que não tem nada por enquanto ainda. Mas queria agradecer de novo, né, o convite. Uhum. Legal. Eu que agradeço a sua presença sempre. Eu estou muito feliz em estar realizando essa live. Em estar, se você me permite uma brincadeira, espalhando o projeto da Orsal aqui. Exato. De estar tomando um minutinho para falar da importância da criação da Orsal. Vocês têm um minutinho para escutar a palavra da Ursal? E, bom, ninguém comentou nenhuma pergunta ainda. Sempre se você gostaria de deixar um encerramento ou de falar mais alguma última coisa. Não, chegou uma pergunta logo agora. Você acha que as relações internacionais podem acabar pressionando Israel a parar a invasão em Gaza de uma vez? Essa é uma questão muito importante, Uhum. atual. Sim. Como a gente viu ao longo dos 2 anos de guerra e de genocídio, né? O Conselho de Segurança da ONU, nos seus membros permanentes, todos, exceto os Estados Unidos, estavam votando para acabar com a guerra nos últimos meses. E há 2 anos os Estados Unidos veta essa proposta, né? Uhum. As potências regionais, apesar de não se envolverem no conflito, são quase todas contra.
também, né? Turquia, Irã, Arábia Saudita, mas não possuem poder para fazer algo a respeito, né? O Israel tem armas nucleares, né? Invadir um país com armas nucleares é basicamente uma iniciativa suicida, então por isso que não fazem, né? E infelizmente, enquanto os Estados Unidos, né, a própria China e a Rússia está ocupada, né, na Ucrânia, mas mesmo que não tivesse, ela tem relações boas com Israel. Eu não acredito que ela interveria para proteger os palestinos. A China faz pronunciamentos diplomáticos a favor dos palestinos, contra o genocídio, contra a guerra, mas também não se envolve militarmente. Infelizmente, como a gente consegue ver, o direito internacional, a menos que tenha alguma grande potência disposta a fazer a regra ser cumprida, a regra pode ser simplesmente ignorada, sabe? Uhum. Né? E crimes seguem acontecendo. E, na minha avaliação, enquanto os Estados Unidos seguir apoiando Israel, a perspectiva para os palestinos é bem negativa. Eu Uhum. espero estar errado, mas infelizmente eu acho que é isso. Uhum. Me perdoem, pessoal, por fazer uma brincadeira num momento extremamente sério como esse, só que eu não vou resistir. Que teve uma hora sempre que eu jurei que você ia mencionar a casca copy-pasta que dizia no final: crime ocorre, nada acontece, feijoada. Foi quase. Foi bem pertinho assim. Foi. Uma outra pergunta que teve aqui: quem vai colapsar primeiro, Estados Unidos, China ou Rússia? Caraca. Eu acho difícil, sabe? Eu acho que esse negócio do colapso é um pouco empolgação, sabe? Porque esses Uhum. processos levam tempo, não é assim tão rápido. Claro, tem exemplos já de quedas rápidas, né? Como por exemplo da União Soviética, mas ainda assim levou alguns anos, né? Uhum. E eu acho que isso a gente vai ter que observar para ver. Eu particularmente não vejo nenhum deles caindo no futuro próximo, sabe? Mas no futuro é difícil prever, né? Uhum. Não é que também fazer previsões é uma coisa notoriamente difícil, então, mais uma vez, é praticamente impossível a gente adivinhar, tipo, primeiro se um colapso que é uma coisa grave, principalmente, tipo, e qual país isso supostamente aconteceria primeiro é muito difícil a gente dizer. Então, eu acho uma posição respeitável. Bom, gente, já passou de uma hora aqui, que é o tempo de live que a gente meio que tem de costume. Sempre eu vou te agradecer muito por ter participado aqui. Vai ser uma live muito importante, que eu estou feliz que vai ficar aqui gravada para o pessoal poder ver depois. E mais uma vez, muito obrigado, gente. Eu fico muito obrigado a quem comentou, a quem compartilhou, a quem deixou o seu like. E sempre fique à vontade para dar sua despedida também. Ah, muito obrigado, Samu, pelo convite. Para mim é uma honra fazer essa colaboração. Uhum. E como eu falei, tu vai ser um quadro do anarquismo brasileiro, então muito legal acompanhar essa sua trajetória. Fico muito feliz de ser um amigo seu. Igualmente, sempre eu fico muito feliz de ser um amigo seu também, de verdade. E assim como eu fico feliz em saber continuar aqui por tanto tempo com vocês, pessoal que estão lá nos comentários, com você sempre que está aqui na live no momento com a gente. E com essa eu vou me despedindo, lembrando vocês de deixarem o like, comentarem, compartilharem e fazerem essas coisas tudo. E até mais, pessoal. Vou encerrar. E